Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Exped Brasil Cast. Hoje, 14 de agosto, 11 horas em ponto. Olha, eu estou atrás de uma sexta-feira que não seja turbulenta. Uma sexta-feira que não tenha esse terror de publicação que muita gente não entende. Será que realmente é isso? Se não é? Postergou, não postergou? Opa, tá piscando aqui hoje. Mas é interessante, né? Porque todo mundo pediu a prorrogação do ajuste 49 e suas repercussões. É quando ele vem, o povo não entende direito. Então, eu publiquei lá no portal, inclusive, gente, uma explicação bem, eu diria que até acadêmica, se for analisar friamente. Mas o ajuste NF 27 foi publicado hoje e simplesmente o que que ele fez? Eles separaram o que é obrigatoriedade do que é vigência. Então, a vigência continua 3 de agosto. E a obrigatoriedade 1º de janeiro. Só isso. É lógico que, mas a cláusula quinta A não teria que ser a sexta A, não, porque tem que separar. E quinta A, porque aí tem outros aspectos mais complexos que precisa ser esclarecido para ninguém ter dúvida em relação. Por quê? Não, porque há quem questione até que o fisco tem errado, né? Não, o fisco não errou, ele cumpriu o rito por conta da lei complementar que estabelece como o texto legal precisa ser redigido, né? Então, até coloquei lá no portal esse esclarecimento, a lei complementar 95 de 98, que foi alterada pela 107 de 2001, que ele fala, é que lá no post do Gênesis eu coloquei até mais um detalhe da lei que eu não quero abrir aqui agora, que senão a minha memória da máquina aqui vai atrapalhar a vida. Então, o que que ele fala lá no texto legal? Parágrafo segundo, preservando-se o conteúdo normativo original dos dispositivos. Ah, perdão, eu fui lá na frente. É vedada, mesmo quando recomendável, qualquer renumeração de artigos e de unidades superiores ao artigo, referidas no inciso 5 do artigo 10, devendo ser o mesmo número do artigo ou unidade imediatamente anterior, seguido de letras maiúsculas em ordem alfabética. É aquela história, né? E o fisco abusa disso aí, né? Às vezes você vê uma lei que tem o alfabeto inteiro, mas com 10 artigos. É forçar a barra, né? Em ordem alfabética, tantas quantas forem suficientes para identificar os acréscimos. Parágrafo segundo. Preservando-se o conteúdo normativo original dos dispositivos consolidados, poderão ser feitas as seguintes alterações nos projetos de lei de consolidação: introdução de novas divisões de texto legal base, diferente colocação e numeração de artigos consolidados, fusão de dispositivos repetitivas ou de valor normativo idêntico, atualização da denominação de órgãos e entidades de administração pública, atualização de termos antiquados e modos de escrita ultrapassados, atualização do valor de penas pecuniárias com base em indexação padrão, eliminação de ambiguidades decorrentes do mau uso do vernáculo e homogeneização terminológica dos textos. Essa aqui é enrolada.
Então, essa é a Lei 107 que alterou a 98, tá, gente? Então, não tem nenhum problema em relação a isso, e a postergação da obrigatoriedade, não da vigência. E eu sempre cito o Jetim, nós tínhamos a obrigatoriedade, mas a nota técnica não travava. Então você falava assim: ah, o Jetim não trava, então eu não vou pôr. Aí o fisco ia lá no back-office e atualizava, autuava, né? Aqui é diferente. Aqui existe uma vigência, a obrigatoriedade está suspensa, digamos assim, até janeiro de 2027. Ah, então eu não vou ser autuado. Não, não vai ser autuado. Mas o trabalho tem que ser feito até 31/12 para regularizar todos os problemas que estão acontecendo. E são muitos, tá, gente? E as variações ocorrem a cada operação, né? Porque agora as empresas colocam o processo, desenham o processo, montam o fluxo e falam, ah, vamos montar. Aí não dá certo. Porque eu também o fisco não sabia que tem variações aí que não foram pensadas, tá? Então, tem que montar o seu fluxo, usa a ferramenta que você quiser, não vou nem citar nome. Tem um monte de ferramenta para você montar o fluxo, o desenho. Olha, estou emitindo a nota, tenho cliente X, é uma entrega futura, é uma recusa parcial. Como que eu escrituro a nota eu recusando? Como que eu escrituro a nota cheia ou metade? Não, eu vou emitir uma nota de débito ou de quantidade para reduzir a nota principal, porque o fisco precisa ter esse balizamento. Enfim, tem que montar bonitinho. O ideal é que você faça aí um desenho com o seu fornecedor também. Seria ideal para testar junto com o fornecedor, mas nem todo mundo consegue esse alinhamento, tá? Então, coloquei lá no portal, tem a lei atual, o ajuste NF 27 de 2026, e tem também o ajuste NF 49 reproduzido na íntegra também, tá? Esse foi o calor. Olha, gente, eu perdi desde cedinho até agora para desenhar, montar, responder. A gente responde a turma do GEFES em primeiro momento, lógico, né? É o nosso comitê. E depois desenhar a resposta ou a explicação certa que está lá no portal. Dá um pulo lá. Daqui a pouco eu ponho o link no LinkedIn também. Tranquilo, gente? É, Eliana. Simone, bom dia. Jean, Rose, Letícia. A Simone está perguntando: as notas de débito e crédito que não constam no ajuste continuam com a validade, assim como os. Sim, a questão da multa e juros não entrou nesse pacote, tá? Então, permanece a regra. Não foi postergado. Então, traduzido o ajuste CNF 27, a gente tem que seguir para a nossa pauta inicial, que estava prevista ontem, que eu publiquei, inclusive, e que às vezes tem essa história, né? Entraram duas novidades na pauta, eu vou deixar outra para o final, porque agora a gente segue normal o nosso tema, a nossa historinha aqui do Espere Brasil Cast. Essa semana ontem, né? Estivemos aqui no Indaiatuba Club, prestigiando o nosso parceiro e amigo, o professor Josué, e, logicamente, encontramos o nosso parceiro e amigo também, Jair Fal, especialista em processo. Quer arrumar seu processo? Fala com o Jair Fal, acho que ele está assistindo, inclusive, está na nossa audiência aqui. Ficou de entrar. A gente já fez uma mentoria de processos juntos também. Para quem quiser entender o texto legal, é importante a forma como foi redigido. Dá um pulo também no Google, coloca lá Lei Complementar 107 de 2001.
e você tem todos esses detalhes que eu falei. Ou então vai lá no portal Expede Brasil direto, eu tenho lá a explicação mastigada, tá? Bom, o mote dessa semana é as novas nomenclaturas, né? Então a gente passou esse período de 2024, 2025 e agora 2026, falando dos novos conceitos, né? Base ampla, não cumulatividade plena, tributação no destino, imposto por fora, gross up, gross up, gross down, ou preço net. Ok, ok, mas a coisa não cessou. Temos mais nomenclaturas ou termos diferentes. Então surgiram autorização de uso com alerta. Já ouviu falar nisso? Já estudou esse cenário na sua operação? Contribuinte exclusivo de BSBS, lista centralizada de contribuintes. Que lista é essa, meu Deus? É listinha? DANF simplificado Tipo 2, nota fiscal sem inscrição estadual, EPEC proibido, proibição do EPEC para alguns estados, referenciamento mutante, enfim, referenciamento mutante eu que criei, tá? Então vamos entender esse cenário, porque isso aí está na nota técnica, nas notas técnicas recentes que saíram no mês de julho, e você precisa absorver e analisar na sua operação. Ponto pacífico. E que eu tenho que mexer lá no meu processo por conta dessas novidades que surgiram. Autorização de uso com alerta. O que que é isso? Olha só, isso é para o varejo, tá? Para não ter o impacto. Ah, e eu esqueci de falar. Depois, no final, a gente fala do PNCT, do Programa Nacional de Conformidade Tributária. Então, autorização com alerta, do que se trata? Muda, volta, reaparece, ganha versão nova. Essa nota técnica que trouxe isso, a 2025-002, ela trouxe essa novidade para não impactar, não bloquear o varejo. Então, vamos dar um exemplo. Estou faturando para um cliente, ele está lá com o CNPJ dele, o CPF bloqueado, e como é que faz? Hoje você não fatura. A partir de hoje, se você tentar faturar para alguém que está com o CPF bloqueado, você não vai conseguir. Ou o CNPJ bloqueado, esquece. Morreu Neves, como diria Rui Barbosa. Então, agora você vai poder. Ele vai emitir uma nota com até cinco, eu disse, cinco comunicados, cinco alertas daquele seu cliente. Isso é bom ou ruim? Você já refletiu sobre isso? É ótimo, porque você vai poder vender para ele, é varejo. Ele não precisa de crédito, né? Às vezes pode até precisar também. A gente está falando da operação de consumidor eletrônica e da nota fiscal eletrônica simplificado tipo 2. Então ele criou esse modelo da simplificado tipo 2 para atender o varejo e cinco alertas informando que aquele seu contribuinte está com problemas e vai te devolver isso lá no. Ele criou até o CSTAT 20 NFE com alerta. E vai devolver isso no documento fiscal. E aí eu pergunto para você, o que você vai fazer com essa informação? Ah, então, essa é a questão. Aí você vê aquelas histórias de compre mesmo com mesmo negativado, etc., né? Então, se o CNPJ ou o CPF tiver com problema, a venda do varejista não vai ser bloqueada. Isso eu acho excelente, tá? Basicamente, se ele vai tomar crédito ou não,
é outra história. É, tem um detalhe importante, isso aí, deixa eu até pegar aqui para não falar, não cometer, acho que é dia 6, é, entre teste dia 1º do 9 e uma homologação em 5/10. Como que eu vou testar isso se eu não tenho? Ah, paciência. Mas você saiba que a partir de 5/10, essa autorização com alerta será efetivada entre em operação para atender essa demanda do varejo. Tranquilo? Então tá ótimo. Temos mais coisas? Lógico que temos. Contribuinte exclusivo de IBS-CBS. O que seria contribuinte exclusivo de IBS-CBS? Contribuinte exclusivo, gente, é aquele contribuinte que não tem inscrição estadual, ok? Ele só tem CNPJ. Ah, na nota técnica 2026-007, ele não fala que vai ser o cara do CNPJ alfanumérico. Mas a gente interpreta assim, porque é o único cenário. Não, pode ter outros. Mas a partir de setembro, se o cronograma ficar mantido, deixa eu tirar o óculos aqui. Se ficar mantido, vai ser esse cenário. É um cidadão que tem só CNPJ. E aí, um alerta também para você que é desenvolvedor, ou você que é o gestor da empresa e sabe que a empresa desenvolveu. Eu conheci a empresa que desenvolveu o SPED internamente, imagina isso. TI, coitada da TI. E porque não acorda a empresa, né, desenvolvendo software, infelizmente tem gente que pensa assim e perde uma oportunidade grande de focar toda a sua equipe no objetivo, no core principal da companhia. Mas, enfim, eu já vi o pessoal de TI do varejo desenvolver CAT 17. Imagina isso. Aquela compli... Nossa Senhora. Até validar aquilo, porque não é só desenvolver, né? É validar e saber que vai dar certo, que não houve gap. Teve uma TI que desenvolveu a CAT 17 e esqueceu da base de confronto. Aí levantou um número gigantesco lá em cima, veio o fisco e pau. Tá errado. Glosou o crédito de 36 milhões, passou para 9 milhões. O problema é que ele já demorou, né? CAT 17 antigamente, gente, era no chão. E quando voltou, quem desenvolveu já tinha saído da empresa, da área de TI, eles já tinham pago o bônus sobre o projeto sem ter o retorno do fisco. Quem é que faz isso hoje em dia, meu Deus do céu? Já faz um tempinho, mas deixa quieto. Então tem empresa que adora desenvolver em casa. É, de repente a TI está ociosa, né? O TI ociosa hoje em dia é complicado. Bom, então por que eu estou dando um alerta? Contribuinte exclusivo, ele não tem inscrição estadual. Mas eu vou te dizer algo além disso. Inscrição estadual vai morrer. Inscrição municipal também vai morrer. Talvez a inscrição municipal demore um pouco mais. Porque como tem ainda município usando a sua solução, ele usa a inscrição municipal. Mas inscrição estadual vai morrer. E se vai morrer, cuidado. Tudo que você tem orientado à inscrição estadual tem que mudar. Aqui em São Paulo tem uma rede de lanchonetes, restaurantes, que um dia chegou para a gente e falou: Olha, eu preciso o livro fiscal. Imagina assim, eu trabalhei numa software house e o livro fiscal de vocês é por inscrição estadual. Só que o meu controle financeiro, de estoque, whatever, é por cento de custo. Aí a gente fala aquele padrão, né? Lamento, mas a legislação
estabelece a inscrição estadual. Aí ele falou, não, mas eu pedi um regime especial e acabou de chegar. Ok? Isso é customization, customização. Vamos customizar. Tem um custo X. Autorizado. Autorizou. Ele passava a gerar a GIA por cento de custo, tudo por cento de custo. Não é fantástico isso? É, mas é problemático. Agora é o CNPJ que vai vigir. E não adianta pedir atualização de regime especial, que não vai funcionar. Os fiscos estaduais sabem disso, não vai poder tratar desta forma. Isso muda, sim, radicalmente a gestão da companhia, né? Ou não? A pergunta que eu faço. Então, por isso que eu estou alertando. Cuidado com essas customizações em cima de inscrição estadual ou de inscrição municipal, porque eles vão morrer. E agora o seu norte é CNPJ normal, vamos falar assim, e CNPJ alfanumérico. Então você vai ter sim emissão de notas fiscais eletrônicas sem inscrição estadual e não vai dar erro e vai ser homologada sem problema nenhum. Além disso, nós tivemos também a questão da IPEC. A IPEC, assim, é aquela nota fiscal que você tem, está em contingência e emite em papel normal, né? Ou seja, o seu sistema não para. O seu sistema, você consegue manter a sua operação e depois, no final do dia, você atualiza mantendo a regra básica, não pode mudar nada. Muito bem. Agora, a IPEC para Paraíba e Paraná, eles abortaram. O problema é que a contingência, a Cefaz Virtual, por exemplo, quem ativa é o fisco. Hoje não tem uma opção nesses dois estados que você ative. Não existe uma contingência na mão do contribuinte, é na mão do Estado, na mão da Cefaz. Então, eles disseram que vão pensar nessa coisa, mas não vejo uma solução breve sobre isso, não. Tivemos também a nota fiscal sem inscrição, mais a LCC. LCC, Lista Centralizada de Contribuintes. A Receita falou dela, eu acho que foi naquele plano de fiscalização de 2023, se não me engano. O que acontece? Você vai falar assim, é mais uma lista negativa, uma lista positiva, o Serasa tributário? Se você estiver na lista, ok. Se você não estiver, vai ser problema. É uma lista da Receita Federal, de CPFs do Brasil inteiro, porque lembrem, a partir eu ia falar janeiro, a partir de setembro, segundo a Receita, estará disponível o CNPJ Alfa. E a partir de janeiro, as pessoas físicas, os autônomos, vão poder abrir o seu CNPJ, né? Alfa, que não atribui personalidade jurídica. Se eu não estiver errado, Zé Adriano, me corrija aí se eu estiver errado. Zé Adriano ele assiste todo sábado, acho que essa. Zé Adriano é um amigo muito caro, parceiraço, e a gente troca muita questão tributária, muita opinião. Às vezes eu não concordo com ele, ele não concorda comigo, e a gente é amigo sempre. E aí ele fala, ó, eu concordei contigo da semana passada lá sobre a IA. Tudo bem. A vantagem de ter 60 a mais é que depois dos 60 você não se preocupa muito, você não se afeta, senão se fosse um adolescente, eu falei, e agora ele não concorda comigo. Brincadeira, assim, eu aprecio sua análise, mas eu vou ficar na minha opinião, tá? Então,
É, vamos voltar aqui para o nosso tema do LCC. Lógico que vai virar uma pré-validação, né, obrigatória. Só tem um problema. Eu perguntei para o fisco, isso aqui vai ficar disponível? Vou ter uma API para ir atrás dessa lista? No âmbito estadual, não. O estado não vai liberar. Inclusive, eu coloquei lá no portal o link, né? É o link que a Receita tinha mandado. Aí eu perguntei para o CEP falou, não é conosco mais. Já delegamos. Então, só se a Receita liberar, e isso é uma incógnita, a gente não sabe dizer se a Receita vai ter condições de liberar isso para a gente. Eu acho que não tem problema nenhum. O volume de CNPJs previsto é de 100 milhões, gente. 100 milhões de CNPJ alfa. As empresas vão precisar de acesso a essa lista. Eu não tenho dúvida disso, tá? Como é que você pretende tratar? Você tem muito autônomo? Ah, boa, foi bom lembrar disso. Então, nós temos a virada do ano, onde a empresa que tem hoje autônomos, que emite RPA, vão emitir nota fiscal. Tem gente que emite nota fiscal e RPA junto, sabia? Bem, aí o que acontece? Esse autônomo, que só é autônomo hoje, ele vai emitir, ele vai buscar o CNPJ alfa dele para emitir a nota fiscal de serviço, por exemplo, ou a nota fiscal de mercadorias. Aí a pergunta que eu faço, qual é o volume da sua operação? Vou te dar um número. Tem uma operação, um setor, um segmento chamado venda direta. Já ouviu falar na venda direta? É aquela operação venda do balcão, porta a porta, cada um dá um nome. Perfumes, produtos de limpeza. Esses setores são os que mais usam. Tem empresa que tem 1 milhão de autônomos. Imagina isso. A partir de janeiro, 29. Então, dezembro, esse povo vai estar correndo atrás do CNPJ Alfa. E a sua empresa vai ter que cadastrar essa turma toda. Você já pensou no plano de ação para isso? Como vai ser? Preparou já o pessoal de compras, pessoal de cadastro? Eu tive uma vez uma migração de SAP, a primeira e a segunda também teve esse problema, não sei como está hoje, tá? A empresa lançava as ordens de compra e venda com 4 meses de antecedência. E a migração, o upgrade, vamos falar assim, não tinha outro jeito de conversão manual, automatizada. Acho que hoje deve ter tal automatizado, né? E aí o que aconteceu? Toda a área de compras, força-tarefa para pegar todas as ordens de venda que estavam no ambiente A e migrar para o ambiente B. Acredito que hoje já deva estar automatizado isso. E a mesma coisa foi feito para compras. Todas as compras que já tinham sido programadas teve que fazer essa força-tarefa manual. O cadastro é a mesma coisa. Você tem o cadastro hoje de uma pessoa que é autônomo e ele vai te trazer um CNPJ alfa. Aí o que você faz? Monta o formulário, ele preenche esse formulário na web, isso dispara lá, carrega uma planilha, essa planilha sobe para o RP e você não fica fazendo manualmente, tá? Esse upload aí, qual é o nome que ele dava? Job servidor? Esse job servidor funcionou muito bem, viu? Porque tinha faturamento no mainframe, o loader. Eu precisava trazer esse faturamento para o RP Oracle na época. Então, o, o técnico o especialista em mainframe montou o loader de acordo com o layout do sistema de gestão para migrar para o RP e você não fazer isso na mão. Então, pense nisso, tá? Sobre esse cadastro novo, se você tiver muitos autônomos. Se não tiver, tranquilo. A mesma coisa, a opção do Simples agora, né? Tivemos a novidade do Simples Pendente. Você sabe o que é o Simples Pendente? Esse não estava na pauta, ó. Estou furando a pauta.
Simples pendente é aquele cara que foi descaracterizado ou descontinuado, desenquadrado do simples, mas ele entrou com recurso, está sendo julgado. Você precisa fazer negócios com ele, ele está prestando serviço para você. Então ele está como simples, pendente. Aí lá na frente, ele foi rejeitado. Tudo que foi feito como pendente volta a ser uma operação de um contribuinte normal. Se você não recolheu a retenção na fonte, imposto de renda, porque ele não é mais simples, PIS e COFINS, você vai ter que fazer o ISS na fonte, você vai ter que fazer o com multa e juros. Ah, mas e aí? Você vai cobrar dele, né? Você pagou a mais. Esse é o simples pendente, tá? Mas a reforma, gente, é tranquila, tá? Fora isso, fora A, fora B, fora C, você vai ver que vai ser uma maravilha esse mundo e esse paraíso. Tem uma dúvida aqui da Tainá? O que que é? Espera aí que eu não consigo acessar. Vamos voltar lá. Jorge, dúvida. No ajuste 49, nem todos os tipos previstos lá têm ICMS. Ficou para 2027. Só os tipos que permitem ICMS? Yes! Tudo que está no ajuste 49 foi para 2027. Tá? Você tem dúvida? Eu pus uma explicação à prova de dúvidas lá no portal Espere Brasil. Daqui a pouco eu ponho no LinkedIn. Tá muito fácil. Pô, aqui, ó. Deixa eu ver se eu estou com o link fácil. Tá com o link fácil aqui. Pessoal, queria comentar com vocês que dia 26 a gente tem o nosso GEIFS. O GEIFS é uma forma de apresentar ao mercado o nosso comitê. E tá aí o link da minha explicação lá no portal Espere Brasil sobre ajuste CNF 49 alterado pelo ajuste CNF 27, bem mastigado. Então, dia 26/8 a gente tem o GEIFS Experience, versão 4, onde a gente faz uma abordagem como funciona o nosso comitê, as pautas atualizadas. Então, infelizmente, temos 100 inscritos, o local só cabe 100 inscritos. Mas a gente vai fazer uma versão agora em setembro, dia 11 de setembro, uma sexta-feira. Olha que legal. Então, a gente vai parar nesse dia, o SPED Brasil Cast, para fazer um GFIS presencial. Na semana que vem, provavelmente, a gente já te avisa aonde vai ser, em São Paulo. Vai ter um link para fazer inscrição também, tá? Calma, que vai ser bem legal. Ok, pessoal? Temos mais pautas? Eu acho que não. Eu acho que tudo isso aí a gente falou. É, Beleza. Ah, então, eu estava comentando ontem, eu fui prestigiar a participação do professor Josué aqui no Indaiatuba Club, no, no evento da AESCI, sobre a AESCI Indaiatuba, sobre reforma tributária, né? E foi muito legal, tá? Bem cheio, voltado ao público contábil, escritórios de contabilidade. Infelizmente, assim, olha, eu vi que tinha, aqui em Indaiatuba, se não me engano, tem 160 escritórios de contabilidade. Nem todos estavam lá. Mas escritórios de contabilidade, fiquem atentos com a reforma tributária, porque ela é cheia de surpresa. Não está abrindo o link? Ah, então vamos fazer assim, ó. Cadê? Estou nele. Talvez demore um pouquinho mais. Será que eu colei errado? Vou colar de novo, hein? Tá bom? Ok, pessoal. Um grande abraço. Faltou o PNC. Não, tem mais coisas assim. O Plano Nacional de Conformidade Tributária. Você viu lá que interessante que eles colocaram? Precisa nomear um contador, vai ser o curador da conformidade da empresa. Olha só, lógico que isso aí vai aumentar a remuneração do contador, porque é uma nova responsabilidade.
Eu achei bem interessante. Isso parece que o CRC atuou nesse processo, porque sempre esquecem que existe um contador, sempre esquece que existe uma software house suportando a geração dos arquivos que serão utilizados no teste. E ele estabeleceu até 31/12 para você fazer a retificação de tudo aquilo que foi emitido no ano. Você pode até 31/12 fazer a retificação para não impactar a sua nota no plano de conformidade. O site está com um problema assim, gente, tá muito lento. A gente está trabalhando nesse processo aí. Sinto muito, tem que ter um pouco de paciência. Mas, então, se você tem notas emitidas até agora com erros e que você não tenha corrigido, o Plano Nacional prevê essa correção. Esse plano, a gente já tinha conversado com o fisco outrora, e como tem nos conformes, como tem contribuinte legal, pai d'égua, arretado, e outros, né, fisconformes, a ideia é que agora tenha um plano de conformidade, um projeto de conformidade unificado, sem partido político, vamos dizer assim, ou sem partido tributário. É o único para IBS e CBS, ainda que IBS e CBS estejam separadas de plataforma, de interfaces, de APIs, mas quem sabe lá em 2040 vira um IVA dual só. De qualquer forma, esse Plano Nacional de Conformidade é um avanço. Imagina que ele chegou antes da associação, hein? Sabe o que é associação? Se você pegar a Lei Complementar 227, ele prevê a associação de Receita Federal com o Comitê Gestor. Foi uma forma para evitar esses casuísmos, essas briguinhas que a gente tem observado até no texto legal. Não sei se você viu aí na última resolução, daquela do Comitê Gestor, onde ele diz que teve que fazer o cálculo por decomposição do valor, porque a Receita Federal não liberou a alíquota dela. A Receita Federal só quer fazê-lo após as eleições, né? Que acha que pode impactar. Não tem o que fazer, porque ela já tinha soltado o ano passado, se não me engano, 9,25 ou em 2024, e até gerou um estresse gigantesco, porque o comitê gestor não havia sido avisado, ou seja, o meu é 9,25, se vira aí com a diferença. E aí parece que o comitê gestor aceitou o modelo. Isso tem uma outra discussão em cima, tá? Eu sei que eu passei um pouquinho, desculpa, pessoal, porque assim, ontem até no evento foi falado sobre margem, sobre alíquota. O que você precisa ter no seu controle é qual é a alíquota efetiva hoje do seu negócio. Porque o secretário Barreirinhas, lá em 2024, ele mostrou a alíquota efetiva de PIS e COFINS, 3,25, 1,25, 0, sei lá, 60. Essa era a alíquota efetiva, ele separou por segmento. Já mostrei aqui essa tabela. Então, segmentado. Por que que é 3,25, 1,25? Por conta dos incentivos, por conta dos créditos que as empresas, ainda que tenha restrições de crédito lá no PIS/COFINS atual, né? A alíquota de 7 baixou, de 9 baixou para 3,25, 2, 1,25. Qual que é a sua alíquota hoje? 8, 6 de PIS e COFINS. E qual é a sua alíquota efetiva de ICMS hoje? Você tem 18, mais você tem incentivo, mais você tem créditos apropriados. No final, se você pegar o faturamento e o imposto a pagar, vai dar 10%. É esse número que você tem que carregar no padrão IVA, IBS e CBS. Olha.
não está passando disso. Inclusive está menor. Se está menor, significa o quê? Que a sua carga tributária foi reduzida. E aí você aumentou sua margem. Tá vendo? Entendendo o cenário, a discussão da margem? E aí a sua empresa vai fazer o quê com a margem? Trabalha direto com o consumidor e vai descarregar no preço, vai reduzir o preço? Trabalha no B2B, com empresas, o seu cliente vai te cobrar, tá? Vai cobrar. Alguns até pedem a planilha de custo, tá? Pede a planilha de custo. Então fique atento a isso, porque esse número é importante. E eu vi que tem muita empresa que tem dificuldade até de calcular. E não é difícil, tá, gente? Tem planilhas a rodo aí no mercado, na web, na rede mundial de computadores, vamos falar assim. Olha só, aqui um detalhe importante: o enquadramento ao PNCT é Plano Nacional de Conformidade Automático. Permanência no programa mesmo com inconsistência, desde que o contribuinte apresente aumento contínuo de emissão de IBS-CBS corretamente preenchido, atenda tempestivamente às intimações. Então veja que o fisco está te dizendo que existe um plano de conformidade assistido, assim como a apuração assistida. Ele vai monitorar o seu faturamento para ver se você está emitindo corretamente. Se o fisco está te dizendo que ele vai fazer isso em relação ao seu, você vai fazer o mesmo em relação ao seu fornecedor? Ou você vai pegar o que ele emitiu e pau? Porque vai lá para o fisco, tá? É. O camarada emitiu hoje. Tá errado, tá na mão do fisco errado, o cálculo errado. Ele não vai corrigir. Se ele tomar crédito 100% e era redução de 60, ele gera um crédito fictício. O fisco vai entender isso depois da virada do mês, do fechamento, e vai te autuar porque você apropriou um crédito indevido, tá? Além de autuá-lo. Então, mudou um pouco a forma como você trata os documentos fiscais e o fisco está te avisando aí no PNCT, tá bom? Discuta isso internamente. Converse com o profissional da contabilidade que será responsável por isso, tá bom? Olha lá, compartilhamento de inconsistência com o contador indicado, e ele vai ser o player, o cara da conformidade na companhia. Tá bom? Pessoal, agora eu passei muito. Eu sei, você vai almoçar aí, tem que pegar fila, não pode pegar fila. Um grande abraço a todos. Semana que vem a gente está de volta com mais novidades. E eu espero que a sexta-feira que vem seja mais tranquila. Hoje tem reunião da API do IBS, né? Pode ser que tenha novidades aí. Um abração a todos, bom final de semana e até a próxima. Cadê onde eu desligo aqui? Ah, tá aqui. Encerrando.